texto que eu quero ler com vocês é o texto de Jeremias, capítulo 20. E nós vamos ler a partir do verso 14. E o texto da palavra do Senhor Deus diz assim, Jeremias 20, verso 14. Diz assim: Maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e o deixou muito alegre quando disse: Você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade. Que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Pois ele não me matou no ventre materno, nem fez de minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. Verso 18. Por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai, nós oramos a Ti nessa noite. Tua palavra foi lida. Senhor, e nós cremos que o Senhor há de falar. Ministra o coração de cada um dos seus filhos e filhas, tanto os que estão aqui, bem como os que estão diante dessa mensagem de modo online. Senhor, todos os que estão diante dessa mensagem foram trazidos pelo Senhor para ouvir a Tua palavra. Ensina-nos a matéria, Senhor. Ensina-nos a lição, para que sejamos aprovados nos dias de provação. Ajuda-nos, Deus, para que possamos ajudar também aqueles que estiverem ao nosso redor, passando por momentos difíceis. Tenhamos sempre uma palavra vinda da parte do Senhor, plantada em nosso coração, crescendo e produzindo frutos em nós, a 30, a 60 e a 100 por um, para que pessoas possam se alimentar dessa palavra que foi lançada no nosso coração, para que pessoas possam se abrigar à sombra da árvore que há de crescer por meio dessa semente, Deus. Por favor, que não seja a voz da minha natureza, que não seja a voz da minha alma a falar. Não há nada em mim, Senhor, senão o Teu Espírito, que possa trazer transformação de vida por meio da Tua palavra a cada um dos que me ouvem nessa noite. Tudo vem de Ti, das Tuas mãos nós Te damos. Por isso eu te peço, fala mais uma vez, por amor do Teu nome, por amor aos Seus filhos, abre os céus, Deus, e fala de novo conosco. Desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, como eu falei com vocês, todo mundo já passou por tempos difíceis. E todo mundo já teve alguma área da vida em que pensou em desistir. E alguns já chegaram ao ponto de pensar em desistir da própria vida. Talvez diante dessa mensagem tenha alguém que isso tem passado pela cabeça nos últimos dias. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, vemos que homens e mulheres de Deus do passado também passaram por dias terríveis. E também pensaram em desistir. Pensaram em desistir do chamado, pensaram em desistir do propósito, pensaram em desistir da missão que Deus confiou a eles. Alguns, como lemos aqui, pensaram em desistir até da própria vida, como nós vamos ver aqui. Mas o que nós vemos na vida desses homens é o que nós também devemos aplicar na nossa vida nos dias difíceis. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o próprio Moisés, em Números capítulo 11, verso 15, ele diz assim: Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Olha o que ele pede para Deus: se é assim que o Senhor vai me tratar, me mata agora. Não faz sentido continuar vivendo. Deus havia dito que não estaria mais com o povo, não estaria mais com eles, que Moisés iria conduzi-los sozinho. O povo estava reclamando. O povo estava reclamando porque não tinha carne. O povo estava reclamando por causa do maná. Estavam já dizendo que estavam enjoados do maná que Deus estava mandando do céu. Deus estava alimentando eles e eles reclamando. Deus tirou eles da escravidão e deu liberdade para eles. Mas o problema é que se você tem uma mentalidade de escravo, a liberdade não te satisfaz. Porque você, muitas vezes, a pessoa que tem mentalidade de escravo prefere viver na dependência dos outros, viver na dependência mesmo debaixo de açoite, de chicotadas, de dores, prefere viver na dependência
daquele que o escraviza do que lutar pela sua liberdade, do que trabalhar pela sua liberdade e na sua liberdade. Quando Deus falou, eu vou tirar vocês da terra do Egito e levar vocês para uma terra boa que mana leite e mel, eles não sabiam o que nós sabemos. Eles talvez imaginaram que iriam sair do Egito, da escravidão, e ir direto para uma terra onde eles iriam entrar e tudo estava fluindo ali. As vacas, eles iam chegar e teriam vários animais, muitas vacas de ninguém. E elas dariam leite, porque terra não mana leite. Você já viu sair leite da terra, sim ou não? Não, a terra não dá leite. O que dá leite é vaca, cabra. Eu vou levar vocês para uma terra boa que mana leite e mel. Sai mel do chão, sim ou não? Não. Precisa haver um cuidado, o apicultor cuida das abelhas e ele trata tudo ali direitinho. O homem, a pessoa que cuida dos animais, vai cuidar ali das ovelhas ou cuidar ali das vacas para que ela possa produzir leite. Tem trabalho a fazer. Tem trabalho a fazer. Não é sair da escravidão e ir para uma terra de preguiça, de relaxamento, para uma terra de paralisia, de morbidez. Não. É sair da escravidão e se mover e trabalhar na sua liberdade e pela sua liberdade. Foi isso que Deus prometeu, mas eles não conseguiam compreender. Mas a Bíblia diz que tudo o que eles viveram era de exemplo para nós. Tudo que eles viveram era de exemplo para nós. Por isso muitas coisas eles não entendiam, porque eles estavam vivendo o processo. Mas tudo foi concluído e nós temos o exemplo deles, tanto o exemplo de erros quanto o exemplo de acertos, para que nós possamos, de modo sábio, aprender com os erros deles. Então, quando olhamos para a Bíblia, vemos Moisés angustiado falando com Deus. Se é assim que o Senhor vai me tratar, Deus, então me mata agora, tira minha vida. Ele ora e fala isso com Deus. Nós olhamos para a Bíblia e vemos o próprio profeta Elias, depois de ter realizado tantas obras gloriosas da parte de Deus. O cara sobe no Monte Carmelo, diante de 450 profetas de Baal, mais 400 profetas dos posterídolos, e ele sozinho enfrenta aqueles homens pelo poder de Deus, e o Deus verdadeiro, que é o meu e o seu Deus, aleluia por isso, foi quem derramou fogo do céu e glorificou o nome do Senhor sobre toda a nação de Israel. E todos reconheceram, só o Senhor é Deus. Ele sozinho desafiou 850 profetas. E Deus glorificou o nome de Deus na vida de Elias. Mas agora uma perseguição se levantou contra ele, e Jezabel disse, avisa ele que amanhã, a esta mesma hora, o que ele fez aos profetas de Baal, será feito a ele também. E ele foge para o deserto, desesperado, angustiado. Cara, Deus te livra de 800 inimigos. Deus te livra de 850 inimigos. E aí um se levanta e você entra em desespero. Quantos livramentos Deus já te deu? Você está aqui até agora, você está aqui até hoje, porque Deus te livrou de muitos problemas. Deus te livrou de muitos inimigos, de muitos desafios, de muitos gigantes, de muitos opositores. Deus te livrou, te deu vida e saúde, te deu força, te deu vigor. Você está aqui, nós passamos por uma pandemia global e você está aqui, está vivo. Deus te deu graça. Há propósito de Deus para a sua vida. Mas Elias, mesmo tendo feito tudo o que fez, agora se viu em desespero e pensou em desistir. E olha o que a Bíblia diz, 1 Reis 19, verso 4. E entrou no deserto, caminho de um dia. Chegando a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Ele orou pedindo o quê? A morte, pedindo a Deus para matá-lo. E ele disse, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Olha o grande profeta Elias. Aquele que um dia estava sentado numa pedra, no monte,
e o rei Acabe mandou um comandante com 50 homens para levar Elias até ele. Falou: ó, o rei Acabe está mandando você descer para se encontrar com ele. Homem de Deus, o rei Acabe disse para você descer para se encontrar com ele. E Elias só disse assim, nem se levantou, só falou: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. E Deus varreu aqueles 50 homens, consumiu, queimou todos eles. O rei viu que ninguém voltou com notícias, mandou mais um com mais 50 homens. E chega lá e fala: homem de Deus, o rei manda você descer para se encontrar com ele. Ele disse: se eu sou homem de Deus, assim como você disse, que desça fogo do céu. E Deus... O rei viu que não voltaram, mandou mais um, mas esse foi inteligente. Quando ele chega no pé do monte, ele vê 102 homens mortos, queimados. E ele diz: ó homem de Deus, tem misericórdia de mim. O rei pediu para que eu viesse aqui levar o Senhor até ele. A posição foi totalmente diferente. Mas esse homem de Deus que tinha poder, tinha uma intimidade com Deus a nível de dizer: se eu sou homem de Deus que caia fogo do céu, e Deus comprovou que ele era homem de Deus. O mesmo Elias que disse: viva o Deus em cujo perante a face eu estou, que não haverá chuva, nem orvalho nessa terra, de acordo com a minha palavra. E Deus fechou o céu e não choveu por 3 anos e meio. Esse mesmo Elias agora estava fugindo de Jezabel. Desesperado, amedrontado, ele vai para o deserto e ele ora e ele fala: tira a minha vida, Senhor, eu não suporto mais. Ele não queria nem viver mais. Ele estava desistindo da vida. Tamanha a angústia que ele estava vivendo. Nós olhamos para a Bíblia e vemos outro homem, e todos nós conhecemos bem a história dele, que foi Jó. Jó perdeu tudo o que tinha. E desses homens que nós vimos aqui até agora, nenhum deles tinha mais motivo para desistir da vida do que Jó. Nenhum deles. Nem Moisés tinha mais motivo para desistir do que Jó. E olha que Moisés tinha 4 milhões de motivos para desistir. Mas nem ele tinha mais motivos do que Jó. Jó perdeu todos os bens, ok. Bens a gente recobra. É só trabalhar com dedicação, com empenho, com a graça de Deus, e a gente consegue conquistar de novo. Muitas pessoas, os grandes empresários da história, quebraram várias vezes, mas se levantaram de novo e hoje em dia são conhecidos como grandes empresários. Mas Jó perdeu tudo o que tinha. Perdeu até os filhos. Até os filhos morreram. Filhos por quem ele prestava sacrifício a Deus toda noite, em adoração a Deus, pela vida desses filhos, porque ele tinha medo de que nessa comunhão que eles tinham, né, e sempre tendo festa na casa de um e de outro, que eles acabassem pecando contra o nome do Senhor de alguma forma. Então Jó sempre fazia sacrifícios a Deus, ou seja, prestava adoração a Deus pela vida dos filhos dele. Jó perdeu todos os bens de uma vez só, todos os filhos de uma vez só. Pensa nisso. 7 filhos, homens, e 3 mulheres, filhas dele, morreram de uma única vez. E agora, não sendo ainda o suficiente, Jó começa a se ver cheio de chagas, de feridas. Estava ficando podre em vida. Perdeu tudo. As pessoas julgando ele, dizendo que ele devia ser amaldiçoado por Deus por algum pecado que cometeu, por alguma falha, por algum erro. Mas você e eu sabemos, porque Jó serviu de exemplo para nós. Eu já falei com vocês aqui que Jó era uma figura, um tipo de Cristo, o justo que sofreu pelos injustos. Jó não tinha culpa de nada, mas Deus permitiu que ele passasse por tudo que passou, para que você e eu pudéssemos enxergar que é possível ser fiel, mesmo no dia mais terrível, ou nos dias mais terríveis da nossa vida. Porque Jó permaneceu fiel a Deus.
E o exemplo de Jó, durante toda a história, serviu de fortalecimento para muitos que estavam pensando em desistir. E aí você diz, mas pastor, Jó também pensou em desistir? Sim, ele pensou. E olha o que ele diz no seu livro, no capítulo 3, no livro que carrega o seu nome, melhor dizendo, no capítulo 3, verso 3, diz assim: pereça o dia do meu nascimento. Eu estou lendo todos os versos na versão da NVI, tá? Você que está nos acompanhando de modo online, talvez está assim, mas não são essas palavras que estão aqui na minha Bíblia. Eu estou usando a versão da NVI para ser uma linguagem bem próxima da que a gente fala. Pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino. Olha o que ele diz. Olha a angústia de Jó. Em algumas versões diz, maldito seja o dia do meu nascimento. Jó estava muito angustiado, muito angustiado. Esses 3 exemplos que eu dei aqui até agora, mostram 3 homens extremamente aflitos e angustiados pelo que eles estavam vivendo. Pelos dias maus, pela dificuldade, pela angústia, não só com as batalhas externas, mas principalmente com as batalhas dentro da alma, com as batalhas internas. Mas sabe o que nós podemos ver nesses 3 homens? Os 3 pensaram em desistir. Os 3 pensaram em morrer. Os 3 pediram a morte. Chega, não aguento mais. Maldito seja o dia em que nasci. Tira, Senhor, a minha vida. Os 3 pensaram nisso. Os 3 pensaram em desistir do chamado de Deus, do propósito de Deus, da missão de Deus. Os 3 pensaram em desistir da própria vida. Eles pensaram em desistir, mas eles não se entregaram. Eles pensaram em desistir, mas eles não desistiram. E porque eles não desistiram, todos eles viveram a glória de Deus na vida deles. Porque eles não desistiram, todos eles viveram para desfrutar do milagre, do poder e da glória de Deus. Todos eles. E eu digo para você nessa noite, tanto você que está aqui, como você que está diante dessa transmissão, você pode até pensar em desistir. O que você não pode é desistir. Você pode até pensar que não vai suportar. O que você não pode é abandonar a cruz, é deixar a cruz. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então você pode até pensar em desistir, mas você não pode abandonar a cruz. A cruz é quando a sua vontade se cruza com a vontade de Deus. Eu sempre falo isso com vocês, essa é uma realidade. A nossa vontade é horizontal, é a haste horizontal da cruz. A haste vertical é a vontade de Deus que vem de cima para baixo. Quando a vontade de Deus vem sobre nós e a nossa vontade se cruza com a vontade dele, nós devemos decidir tomar a nossa cruz e seguir a vontade de Deus. Lembra, eu já falei isso com vocês em outro momento. Qual foi a parte da cruz que Jesus carregou na Via Dolorosa até o Gólgota? Ele não carregou a cruz inteira. Ele não carregou a haste vertical e a horizontal. Ele só carregou o patíbulo da cruz. E o patíbulo é essa madeira vertical, ou melhor, essa madeira horizontal. Foi essa madeira horizontal que ele carregou. Foi ela que ele teve que colocar nas costas e carregar até o Gólgota, até o Monte da Caveira. Quando vemos em filmes a imagem dele carregando a cruz inteira, isso não se faz verdade, não é algo assim, eu acho que não é isso. Não, historicamente não é verdade. Nenhum teólogo discute quanto a isso, nenhum estudioso da Bíblia discute quanto a isso. A realidade histórica é que o crucifixado que recebia a pena de carregar a cruz, só carregava o patíbulo da cruz. Era impossível que ele carregasse as duas partes ao mesmo tempo. Só o patíbulo pesava 50 quilos. Só essa parte pesava 50 quilos. Imagina a parte maior, a haste vertical, que era bem maior, o dobro do tamanho,
150 quilos seria impossível de qualquer homem carregar naquelas condições. E durante todo o período em que ele carregou. Jesus carregou a nossa vontade. Os nossos pecados estavam sobre os ombros dele. Todos nós sabemos que aquela cruz não era para Jesus, era para nós, humanidade. Por isso ela nem tinha o tamanho dele, por isso os soldados tiveram que amarrar os braços dele e esticar para que chegasse até a posição onde estavam os furos, que já eram projetados no patíbulo, para que o crucifixado fosse preso ali pelos cravos. Aqueles cravos não perfuravam as mãos do crucifixado e a madeira. Não, a madeira já tinha um furo apropriado para que os cravos atravessassem o pulso do crucifixado e do outro lado ele fosse rebatido para que não soltasse. Esticaram os braços do mestre, porque a cruz era para Barrabás, e Barrabás representava você e eu, um ladrão, um homem mau, um bandido, um contraventor, um inimigo de Deus e da causa de Deus. Esse era Barrabás. E quando foi colocado Jesus e Barrabás, e foi dada a oportunidade ao povo, escolham quem vocês querem que eu solte. Por causa do costume que havia na Páscoa, um prisioneiro deveria ser solto, e colocaram o pior prisioneiro ao lado de Jesus, para que não houvesse a possibilidade de que os homens escolhessem aquele prisioneiro. A ideia era, vamos colocar o pior de todos, para ver se eles escolhem Jesus. Mas mesmo colocando o pior de todos, um assassino, um contraventor, um bandido, o som que eles ouviram foi: soltem Barrabás, crucifiquem Jesus. Soltem a nossa carne. Deixa livre a minha vontade, deixa livre a minha carne, deixa livre o meu querer, deixa livre a vontade humana contra a vontade de Deus. Mas Jesus foi em nosso lugar. Morrer para que nós não precisássemos morrer. Morrer para que mesmo que morramos fisicamente, ressuscitemos no grande dia, para estar de corpo, alma e espírito junto a Ele. É por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 50, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ninguém vai ir para o céu só em espírito, nenhum espírito vai ir para o céu sem corpo. Toda a estrutura criada por Deus, o ser, a imagem e semelhança de Deus, que é ser corpo, alma e espírito, 3 em 1. Toda essa estrutura, toda a tricotomia do ser humano será levada aos céus. Por isso os mortos ressuscitarão e subirão primeiro para se encontrar com Jesus nos ares. Depois nós, os crentes que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, ao soar da última trombeta. E nós subiremos para nos encontrar com eles nos ares e permaneceremos com Jesus eternamente. Então, pensar em desistir, eles pensaram, grandes homens. E olha que importa que nós observemos aqui que ao apontar Moisés, Jó e Elias, nós temos Moisés como a representação da lei, Elias como a representação dos profetas e Jó como a representação do próprio Cristo, o justo que sofreu pelos injustos. E aí vemos no Monte da Transfiguração essas 3 figuras, mortas ou vivas. Eles estavam mortos ou vivos? Era o espírito de Elias, só o espírito de Elias que estava ali, ou Elias de corpo, alma e espírito? Era só o espírito de Moisés que estava ali, ou corpo, alma e espírito de Moisés? Era só o espírito de Jesus que estava ali, ou corpo, alma e espírito de Jesus? Não, os 3 estavam ali de corpo, alma e espírito. E aí você diz, mas Moisés morreu. O livro conta para nós, a Bíblia conta que Moisés subiu, viu a terra prometida, mas Deus falou para ele: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Sabe por quê, Moisés? Eu disse para você tocar na rocha de Meribá, e você bateu na rocha de Meribá. Na sua fúria, você bateu nela ao invés de tocar. Mas nós sabemos bem o que Deus fez. Deus ali estava ensinando para nós uma lição, porque o que Moisés viveu,
serve de lição para nós. Deus estava nos ensinando algumas lições. A primeira delas, quando Deus te der uma ordem, faça exatamente o que Ele disse. A segunda delas, quando Deus te der uma direção, ainda que esteja difícil, não deixe a sua alma dominar a vontade de Deus. Porque a ira de Moisés fez com que ele batesse na rocha, quando a palavra foi toque na rocha. E a rocha, nós sabemos que representava Jesus. Aquela rocha representava o próprio Cristo. Terceira lição que nós aprendemos: quando Deus nos faz uma promessa, se formos fiéis a Ele, ainda que tenhamos nossas falhas por conta da nossa alma, mas se formos fiéis ao Senhor, Ele não nos dará apenas o que nós esperamos receber. Sabe por quê? Moisés viu a Canaã terrestre, mas entrou direto na Canaã celestial. A Canaã terrestre é o que os hebreus esperavam, é o que o povo de Deus esperava alcançar quando saiu do Egito. Mas aquele homem que passou por todo o nível de provação e dificuldade servindo ao Senhor, que pensou em desistir, mas não desistiu, que pensou em abandonar a missão, mas não abandonou, que clamou pela misericórdia de Deus várias vezes, porque não suportava mais passar por tanta dificuldade, e Deus o deu graça, Deus deu força a ele. Aquele homem agora viu a terra prometida, mas Deus não queria que ele entrasse só na terra da promessa, porque ele ia entrar ali, ele ia viver alguns poucos anos a mais, talvez, porque já estava muito velho, mas logo ia morrer dentro da terra da promessa. O que Deus tinha para ele era maior. Deus manda ele subir no monte, manda ele olhar para a terra e fala: você não vai entrar lá. E a gente fala: nossa, Moisés vacilou muito, ele tinha que ter tocado, mas ele bateu. Meu irmão, quantas vezes nós pisoteamos o sangue da graça? O apóstolo Pedro diz que depois de receber o conhecimento da verdade e entender que aquilo que fazemos, que algo que fazemos é pecado, se retomamos aquela prática pecaminosa, nós estamos pisoteando o sangue da graça, o sangue de Cristo. Estamos crucificando novamente Jesus por causa das nossas atitudes. É como se estivesse crucificando Ele de novo, pisando no sangue da graça. Isso não serviu de nada. E não há mais nada para essa pessoa a não ser choro e ranger de dentes. Mas olhamos para Moisés e pensamos: poxa, ele vacilou muito. Só que uma das lições que nós vimos aqui é que Deus não dá para nós quando somos fiéis, e Moisés foi fiel a Deus. Moisés falhou, você falhou, Pedro falhou, Saulo falhou, mas a graça não foi retirada de nós, assim como não foi retirada de Moisés. Então Deus falou: Moisés, olha a terra. E Moisés olhou e Deus falou assim: você não vai entrar nela. E nós sabemos que Moisés foi direto para Canaã celestial. Sabe por quê? O livro de Judas conta isso. Que Satanás, quando Moisés morreu, Satanás veio para tomar o corpo de Moisés. Mas Deus enviou o arcanjo Miguel, e esse pelejou contra Satanás, e ele disse que o Senhor te repreenda. E Satanás se afastou, e o arcanjo tomou o corpo de Moisés e levou para o céu. E você diz: para que Deus queria o corpo de Moisés? É só você olhar no Monte da Transfiguração. Elias de um lado, Moisés do outro, Jesus no meio. A lei, os profetas e o Cristo. E Deus diz, um feixe de luz desce sobre Jesus e ele diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, de quem eu me agrado. Escutem ele. Deus estava mostrando: ele é maior do que a lei, ele é maior do que os profetas, porque ele é o Filho do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E eu vou concluir essa mensagem dizendo para você: esse grande homem de Deus pensou em desistir, Moisés. Aquele grande homem de Deus pensou em desistir, Elias. Jó pensou em desistir. E aí você diz: então
com todas as minhas falhas, sendo muito e infinitamente menor do que todos esses homens, também já pensei em desistir. E eu digo para você, sim, talvez você já tenha pensado nisso. Mas o que importa é que mesmo pensando em desistir, você permanece aqui. Mesmo pensando em desistir, você voltou para a casa do Pai. Mesmo que um dia você pensou em desistir, a graça te alcançou onde você estava e te trouxe de volta para o centro da vontade de Deus, te trouxe de volta para a presença de Deus. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Ele não desistiu de nós. Então você que está pensando em desistir da sua vida, você que talvez está dizendo assim, e se eu estivesse aí agora na câmera eu daria um zoom no pregador. Isso, eu faria isso. Para a pessoa que está ouvindo essa palavra, veja bem de perto o Senhor falando com você. Você que está pensando em desistir da sua vida, em nome de Jesus, abandone esse pensamento. Sabe por quê? Elias pensou em desistir, mas Deus enviou um anjo e disse: Elias, levanta, come e bebe, porque ainda há muito caminho pela frente. E Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquele alimento ele caminhou mais 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor. E sabe o que significa 40 dias e 40 noites? O número 40 na Bíblia representa um tempo de provação. Então Elias passou mais 40 dias e 40 noites caminhando no deserto, ou seja, a provação não acabou assim que ele comeu o pão e bebeu a água. A provação não acabou assim que o anjo do Senhor foi enviado para falar com ele. A provação ainda continuou por mais um tempo, mas ele recebeu forças para continuar passando pelo processo até viver o grande milagre de Deus. Deus vai te dar força através dessa palavra. Levanta, come e bebe essa palavra, porque Deus vai te dar força para que você possa continuar o processo até que o grande propósito de Deus se cumpra plenamente na sua vida. Não desista. Ainda que você pense em desistir, não desista. Ainda que você pense, minha vida não está prestando para mais nada, não faz sentido. Tem um sentido de Deus, tem um propósito de Deus, tem uma missão de Deus para você. E é por isso que Ele colocou você diante dessa mensagem, para dizer para você, o tempo ainda não acabou, ainda tem muita missão, ainda tem um propósito. Eu ainda vou usar você para ungir reis, eu ainda vou usar você para ungir sacerdotes, eu vou usar você para ungir profetas. A missão ainda não acabou, Elias. Glória a Deus. Deus deu forças a Elias para ele continuar o processo. Deus está dando força para você nessa noite, para você continuar o processo. Deus entregou a Moisés um projeto muito maior do que o que Moisés esperava da parte de Deus. Talvez Moisés imaginava que ia entrar na terra da promessa, ia viver os bons anos de velhice dele lá, até o dia da morte. Mas Deus o leva para Canaã celestial. Você sabia? Você sabe disso. Até o nosso mestre, Jesus Cristo, nosso Senhor, pensou em desistir em um momento. Você não é um bicho de 7 cabeças. Você não é estranho ou estranha porque já pensou em desistir. A questão é, ainda que pense em desistir, não desista. Ainda que pensamentos de desistência venham na sua cabeça, pensamento de desistir do propósito de Deus, do chamado de Deus, da missão de Deus, olha, ainda que venham esses pensamentos, não desista. Não está tão difícil quanto Moisés, não está tão difícil quanto Jó. O que você e eu estamos enfrentando, apesar de que alguns estão passando por dias muito mais difíceis do que o seu, e apesar de talvez alguns de vocês aqui estarem passando por dias muito mais difíceis do que quem está do seu lado, não são dias como o de Jó, não são dias como o de Moisés, não são dias como o de Elias,
não são dias como o de Jesus. Em Lucas, no capítulo 22, mostra para nós Jesus aflito, angustiado. Depois da última ceia, ele chama os discípulos dele para irem com ele mais uma vez orar no monte, como era de costume. E ele chega no Monte das Oliveiras e ele deixa alguns discípulos ali e ele entra no Getsêmani e ele chama com ele apenas Pedro, Tiago e João. E ele diz: fiquem aqui e orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aqui nós temos 3 lições que vocês já aprenderam em outra pregação, mas se faz totalmente necessário reforçar essa matéria na cabeça de vocês. Primeira lição é: não leve para o seu lugar de aflição qualquer pessoa, bem como você não pode levar para o lugar do seu milagre qualquer pessoa. Pedro, Tiago e João estavam com Jesus no Getsêmani, mas também só Pedro, Tiago e João estavam com Jesus no Monte da Transfiguração. Quando viram a glória de Deus, da forma que eles viram em Jesus, só estavam Pedro, Tiago e João. Não foram todos que foram levados para a casa de Jairo e subiram até o quarto da menina para poder orar por ela. Só Pedro, Tiago e João. Porque Jesus não levava para o lugar do milagre qualquer pessoa, nem mesmo aqueles que estavam andando de perto com ele. Tinha um grupo específico. Esse grupo, Jesus estava vendo que a fé deles estava crescendo poderosamente. Não leve para o lugar do seu milagre, ou seja, para o seu lugar de expectativa. Sai compartilhando com qualquer um as suas expectativas de milagre. E aí pessoas às vezes vêm e jogam um balde de água fria na sua fé. Jesus não permitia isso. Jesus não permitia isso por 2 motivos. Primeiro, porque ele não queria que os discípulos dele, que ainda não estavam preparados para aquela missão, aqueles discípulos que ainda não estavam preparados para ver a glória e para ver a aflição, Jesus não queria que eles entristecessem a Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, no verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, sem fé desagradamos a Deus. Então Jesus não levava qualquer um, mas Jesus também não levava qualquer um para o lugar de sofrimento dele. Ele não falava e não compartilhava as angústias dele com qualquer um. Para de fazer isso, porque às vezes as pessoas estão ouvindo isso e por trás estão dando gritos de glória, estão sorrindo, estão felizes com o seu sofrimento. Sabe por quê? Porque às vezes são pessoas tão imaturas que olham assim: eu passo por dificuldade, essa pessoa só vive sorrindo. E quando você começa a chorar, a pessoa: ai, que pena, tadinho. Por dentro tá: ai, que bom, porque nossa, achei que essa pessoa nunca ia sofrer, só eu que sofro. Jesus só levava para o ambiente de sofrimento dele pessoas que podiam orar junto com ele, que podiam estar com ele. A terceira lição que nós aprendemos aqui, a primeira lição é: não leve para o lugar do sofrimento qualquer pessoa. Não leve para o lugar do seu milagre qualquer pessoa, ou seja, para esse ambiente espiritual, para essa expectativa sua. Agora, aprendemos a segunda lição, na verdade. A segunda lição é: Jesus diz: orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é... E vocês aprenderam aqui, a carne de quem era fraca? De Jesus ou a dos discípulos? A dos discípulos. Jesus não estava dizendo: orem para que vocês não caiam em tentação, porque o meu espírito está pronto, mas a minha carne é fraca. Não, Jesus estava dizendo: orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sabia que espiritualmente eles estavam prontos, mas a alma deles ainda não era capaz de suportar. Não havia maturidade o suficiente para suportar aquele ambiente de angústia. Orem para que vocês não caiam em tentação. Qual a tentação? Vocês já aprenderam isso aqui? Jesus não queria que eles caíssem na tentação de olhar para a humanidade de Jesus, para o sofrimento dele, para a angústia que Jesus estava, e eles desacreditarem de que Jesus era o Cristo. Orem para que vocês não caiam na tentação de não conseguir enxergar Deus no meio da minha humanidade.
Orem para que vocês não caiam em tentação de deixar de crer que eu sou o Cristo, porque vocês me verão esbofeteado, sangrando e machucado. Orem para que vocês não caiam em tentação. Terceira lição que nós aprendemos aqui é que quando Jesus entra dentro do Getsemane para orar, ele, mesmo levando um grupo com ele, ele se afasta desse grupo e vai orar em particular. Tem pessoas que caminham conosco até o Monte das Oliveiras, bem perto do nosso lugar de luta, de batalha espiritual, de angústias, de aflição, mas só chegam perto. A gente não compartilha com elas, a gente não fala com elas, elas não estão prontas para poder ouvir a nossa alma, e se elas ouvirem a nossa alma, elas vão desacreditar do seu propósito em Deus. O espírito delas pode até estar pronto, mas a carne é fraca. Jesus deixa um grupo no Monte das Oliveiras e entra no Getsemane com outro grupo ainda menor, de 3 pessoas apenas, e ele diz: orem para que vocês não caiam em tentação. E Jesus tinha dito para eles: a minha alma está angustiada até a morte. Orem para que vocês não caiam em tentação. E agora Jesus deixa até aquele grupo de 3, e ele entra no lugar mais secreto ainda, mais íntimo ainda com Deus. E ele dobra os joelhos e ele ora a Deus. E ele diz: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Se possível, tira de mim, eu não quero beber esse cálice. Mas mesmo pensando em desistir do propósito, mesmo pensando em desistir da missão, ele conclui a frase dele dizendo: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele pegou a vontade dele, que se cruzou com a vontade de Deus, e ele tomou a decisão de fazer a vontade de Deus até o fim, de beber até a última gota do cálice da ira de Deus, para cumprir o propósito de Deus. Jesus morreu por nos amar demais, sim ou não? Ainda bem que você guardou essa lição. Não, Jesus não morreu por nos amar demais, senão ele seria um idólatra. Ele estaria adorando a criatura mais do que ao Criador. Ele morreu por amar ao Pai acima de todas as coisas. Ele morreu para obedecer à vontade do Pai. Ele morreu porque o Pai amou você e eu de tal forma que entregou Jesus para morrer em nosso lugar. Ele morreu por amar ao Pai, e o Pai o entregou por amar você e eu. Você entende isso? Mas depois que ele decidiu obedecer à vontade de Deus, não seja a minha, mas a tua vontade, aquela angústia saiu dele na hora, sim ou não? Não. Assim como quando o anjo veio e falou com Elias, e Elias comeu o pão e bebeu a água, a provação não acabou na hora. Ele caminhou mais 40 dias e 40 noites no deserto, mas com a força daquele pão e daquela água, ele teve capacidade, condições de caminhar todo esse período. Deus deu forças a Elias para chegar no propósito. Do mesmo jeito, quando Jesus falou: seja feita a tua vontade, não a minha, o verso 42, na verdade o verso 43 de Lucas 22 diz: apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. E o verso prossegue dizendo: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. O seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Veja que o anjo do Senhor veio e ele não tirou a angústia de Jesus. Ele fortaleceu Jesus para suportar a angústia, para suportar a cruz. Deus não enviou o anjo para tirar a angústia de Jesus. Deus enviou o anjo para fortalecer Jesus, e Jesus saiu dali pronto para cumprir a missão, pronto para cumprir o propósito. E por que eu estou falando isso com você? Porque você ouve uma pregação como essa e às vezes pensa: agora
todos os meus problemas acabaram. E Deus diz para você: o meu anjo foi enviado para trazer o pão e a água, para que você coma e se fortaleça. O meu anjo foi enviado para trazer a minha mensagem, para que você seja fortalecido. Ainda tem muito caminho pela frente, mas você vai suportar a luta, você vai suportar a prova, você será aprovado, você será aprovada, porque ainda tem missão para você. Aleluia! Glória a Deus! Não desista, ainda que você esteja pensando em desistir, não desista. Deus é com você. E se você está fraco, fraca, se você está cansado, cansada, Jesus diz em Mateus 11:28: venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu darei descanso para vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as almas de vocês. E importa que eu relembre vocês rapidamente. Jesus diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu lhes darei descanso. Jesus faz uma promessa, Jesus faz um convite: venham a mim. Jesus faz uma promessa: eu vou dar descanso a vocês. Mas você reparou o segmento do texto? Tem uma missão que cabe a nós: aprenda de mim, aprenda sobre mim, aprenda comigo, aprenda a meu respeito. Tome sobre você o meu jugo, ou seja, aprenda de mim caminhando lado a lado comigo. Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aí diz: e vocês encontrarão descanso para suas almas. Quem dá o descanso é? Quem dá o descanso é Deus. É Jesus quem dá o descanso. Mas você reparou que Ele deixou claro: tem a minha parte, eu dou o descanso. Tem a sua parte, aprenda comigo, ande comigo, e você vai encontrar esse descanso em mim. Eu não vou te dar descanso de mão beijada, para você não se tornar um preguiçoso, uma preguiçosa. Assim como eu não dei a Canaã manando leite e mel do chão, eles tiveram que conquistar a promessa. Eu dou descanso, mas você precisa encontrar esse descanso em mim. Eu dou descanso, mas o descanso está em mim. Procure Ele. Aprenda sobre mim e você vai encontrar o descanso. Caminhe comigo e você vai encontrar o descanso. Ande lado a lado comigo, troque os seus fardos comigo e você vai encontrar o descanso. Assim como Deus deu graça a Elias, Deus deu graça a Jesus. E esses homens e o próprio Cristo, que pensaram em desistir, se levantaram e cumpriram o propósito de Deus. E sabe o que aconteceu com Moisés? Você ouviu aqui. Ele não entrou na Canaã terrestre, ele foi direto para a Canaã celestial. E um dia ele vai voltar. E se estivermos vivos, o veremos na frente do muro das lamentações, junto com Elias. O que Deus fez com Elias, deu forças a ele, assim como deu a Moisés. E Elias cumpriu o propósito e a missão. E sabe como foi que Elias foi para o céu? Deus enviou uma carruagem, e no redemoinho produzido por essa carruagem, Deus o levou para o céu. Rapaz, essa história de carruagem e redemoinho, tem crente que está achando que vai para o céu de carruagem. A carruagem vem, mas Elias foi no redemoinho. E redemoinho não aponta para um lugar que você senta e é extremamente confortável, e você vai. Carruagem é um lugar confortável. Redemoinho aponta para dificuldades. Mas ainda que venham as dificuldades, com a força que Deus te deu para cumprir a missão e o propósito até o final, você subirá para viver o grande projeto de Deus na sua vida.
Jesus pensou em desistir, mas você sabe o que aconteceu. Ele perseverou em obedecer ao Pai, assim como Deus está te chamando nessa noite. E depois de ter suportado o que ele suportou com a força que ele recebeu de Deus, ele foi pendurado na cruz. O anjo não removeu o sofrimento, nem a angústia. O anjo não tirou o cálice da mão dele. O cálice espiritual, obviamente. Mas o anjo veio trazer da parte de Deus a palavra de fortalecimento, assim como Deus está fazendo aqui nessa noite. E então Jesus saiu dali, cumpriu todo o projeto, todo o propósito, passou pela via dolorosa, carregou os nossos pecados sobre ele, foi levado até o alto monte e lá foi pendurado na cruz. E mesmo lá, pendurado na cruz, ele continuou servindo e seguindo a vontade do Pai, e todo o propósito de Deus se cumpriu nele. E a Bíblia diz que ao terceiro dia, foi no primeiro dia, sim ou não? Acabou de morrer na cruz, ressuscitou e desceu dela, sim ou não? No terceiro dia, depois de morrer na cruz, o corpo foi retirado naquele mesmo dia, foi levado, foi limpo, foi enrolado em um tecido e foi colocado num sepulcro. A pedra foi selada pelo império, com medo de que algum seguidor de Jesus roubasse o corpo dele. Uma grande pedra foi colocada para que ninguém conseguisse remover facilmente. Soldados foram colocados à porta. O selo do império foi colocado sobre a pedra e sobre aquela gruta, aquele túmulo. Mas o poder de Deus veio sobre Jesus. E a Bíblia diz que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos também glorificará o nome dele na minha e na sua vida. Então Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia. E a Bíblia diz que ainda tinha missão para Jesus aqui na terra. Ele aparece aos discípulos, ele aparece aos discípulos no caminho de Emaús, ele aparece aos discípulos dentro da casa com as portas todas fechadas, ele aparece aos discípulos pela segunda vez e mais uma vez, e agora ele está diante de mais de 500 pessoas, pregando o seu último sermão, já ressuscitado, glorificado, e os céus descem à terra, e ele é levado numa nuvem aos ares, e as pessoas ficam impressionadas com aquilo, olhando para os céus. Então Deus envia o anjo dele e diz: porque vocês estão olhando para o alto, para o céu, varões galileus, o mesmo Jesus que vocês viram subindo, voltará dessa mesma forma. Aleluia. E sabe o que aconteceu depois dele suportar tudo? Sabe o que aconteceu depois dele receber o fortalecimento de Deus e suportar o processo? A Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, tanto dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele disse: se vocês perseverarem até o fim, se vocês forem fiéis, vocês se assentarão no meu trono junto comigo, assim como eu me sentei no trono do meu Pai. E ele estava dizendo: se vocês forem fiéis, vocês vão governar junto comigo. Há uma promessa de Deus sobre a igreja. Então seja fiel a Deus, não desista. Essa é uma das minhas últimas frases dessa noite. Sabe o que a Bíblia diz? Que depois da morte segue-se o juízo. Não há perdão para um suicida, em lugar nenhum na Bíblia. Qualquer um que tira a sua própria vida está fazendo aquilo que só Deus tem o poder para fazer. Aquele que destruir o meu templo, eu o destruirei, disse o Senhor. E nós somos templos de Deus. Ou você não sabe? Como diz 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Ou você não sabe que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E que vocês já não são mais de vocês, mas são santuário do Espírito. Não há perdão, nem nessa vida, nem na vindoura.
Ou seja, que vida vindoura? Quando Cristo voltar, haverá 2 ressurreições e não existe questionamento quanto a isso. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, ao final de todo o processo, os que morreram sem Jesus ressuscitarão para a condenação eterna. Sabe o que significa depois da morte segue-se o juízo? Não tem perdão depois que morre. Não existe purgatório para redimir a sua alma no pós-morte. Procure isso na Bíblia e você não vai encontrar. E eu sempre digo isso quando posso. Por mais doloroso que seja para quem fica ouvir uma verdade dessa, como pastor, a minha obrigação, meu dever é pregar a verdade. E eu prefiro lidar com a dor de quem fica, sabendo a realidade bíblica, do que adoçar a pílula, colocar palavras mais confortáveis, que possam produzir algum milímetro de dúvida, e a pessoa pensar, não, Deus pode perdoar um suicida. E pessoas tirarem a sua própria vida achando que estarão se aliviando do sofrimento presente, quando na verdade estão entregando a sua alma para o sofrimento eterno. Pastor, mas o senhor não sabe o quanto está sendo difícil para mim. Deus diz, eu realmente não sei, mas o pastor, o bom pastor sabe. Por isso ele colocou você diante dessa mensagem. O bom pastor sabe o quanto está sendo difícil para você. E sabe o que é mais interessante? O bom pastor sabe, porque ele sentiu na pele a agonia, a angústia, a aflição. O bom pastor sabe o que é sofrer, mas ele não desistiu, mesmo quando pensou em desistir. E Deus diz para você, não desista. Não desista do projeto de Deus. Não desista do chamado de Deus. Não desista do propósito de Deus para a sua vida. Não desista da missão que Deus te deu. Não desista da sua vida. Deus tem um projeto e um plano para você. Apenas confie no Senhor. E com a força desse pão e dessa água que Deus está te entregando hoje, levanta, come e bebe. Ainda há caminho pela frente. Você ainda vai ser usada por Deus para cumprir um propósito glorioso. Você ainda vai ser usado por Deus para cumprir um propósito glorioso. Então não desista. Pai, nós oramos te agradecendo por essa palavra e pedimos ao Senhor que essa palavra fique guardada na mente e no coração dos seus filhos e filhas. Em nome de Jesus. Que ela traga luz àqueles que estão, Pai amado, passando por dias de trevas. Que ela seja pão para aqueles que estão com fome espiritual. Em nome de Jesus, Pai. É o pedido que te fazemos. Pedindo ao Senhor, Pai amado, que o teu poder se manifeste na vida de cada homem e mulher que ouviu essa palavra, que ouvir essa palavra. Senhor, ministra o Espírito ao coração de cada um deles, para que eles possam compartilhar essa mensagem. Para que muitos ouçam essa palavra, Deus, e sejam despertados, porque ainda há muito caminho pela frente, ainda há missão, ainda há propósito, ainda há chamado de Deus, ainda há projeto de Deus para a vida dos seus filhos e filhas. Oramos a Ti, agradecendo ao Senhor em nome de Jesus, e que nós possamos viver a Tua palavra, cumprir a Tua palavra, praticar a Tua palavra, que sejamos árvores frutíferas, alimentando as pessoas ao nosso redor com a Tua palavra, que tudo que temos aprendido aqui nessa escola chamada Livres em Cristo, que possa, Deus amado, ser usado por nós como alimento e remédio para outros, Deus, em nome de Jesus. É o pedido que te fazemos, desde já te agradecendo. Amém, Senhor. Amém. Agora, Pai, te pedimos, leva-nos debaixo das suas mãos poderosas. Dai-nos um restante de semana cheio da Tua presença. E que no domingo, Deus, no início dessa festa de tabernáculos, possamos ver a Shekinah do Senhor nesse lugar, a glória do Senhor nesse lugar. Que as vidas venham, Pai. Que Teus filhos e filhas
Que as ovelhas desse aprisco, mesmo aqueles que não sabem que são, que eles venham. Pai, que aqueles que precisam da palavra que o Senhor tem para esse dia, que eles venham, em nome de Jesus. E que sobre toda a casa, vida e família, venha a paz do Senhor. Que sobre aqueles que estão fracos, venha o fortalecimento. Em nome de Jesus assim oramos. Amém. Amém, queridos? Fica de pé, por favor. Abra sua mão na posição de receber. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Que haja paz sobre o Israel espiritual de Deus na face da terra. E todos aqueles que concordam com isso, digam amém. Que Deus abençoe a sua vida. Vá na paz do Senhor Jesus e lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Aleluia. Deus abençoe a todos.